E a gente ouvia ele gritando lá de dentro do Me leva abrigo, pra sabe? casa. Pai, eu quero ir pra casa, sabe? Então isso pra gente é muito doloroso. Oi, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos dando a continuidade do primeiro vídeo. Esse é o vídeo 2 da vinculação. E aí nós vamos continuar contando como que foi essa nossa experiência nesse processo de aproximação do nosso filho. E você é o nosso convidado a ficar até o final desse vídeo. E não esqueça, se inscreva no canal se você não se inscreveu. Ativa o sininho, é tanta coisa, né, gente? E curte o nosso vídeo. E curte o nosso vídeo também. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta do assunto ou que você entende que ele pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Então, depois de 2 meses de vinculação dentro do abrigo, nós iniciamos agora uma outra etapa, que é o momento que a gente sai para passear. Que é um momento bem diferente, é aquela hora que você fala... E agora? Ele está inteiramente na minha responsabilidade, é aquele momento que você fala, sou só eu que sou responsável por ele. Aí então nós tivemos a liberação para passear com eles. E o primeiro passeio foram eles que escolheram, né? Exatamente. Eles estavam ansiosos para irem pro shopping. Então nós fomos, lá fizemos várias coisas divertidas que eles queriam para o primeiro passeio, conhecer mais um pouquinho sobre eles. E o que ficou marcado muito nesse processo de vinculação, que agora a gente inicia também mostrando os nossos futuros filhos para a sociedade, o que mais marcou foram os olhares, as quantidades de olhares para a nossa família circulando dentro do shopping. Foi terrível esse momento, né? Foi terrível, curioso, engraçado e às vezes triste, assim. Foi Constrangedor em alguns momentos, mas nós passamos por isso, graças a Deus. Eu lembro de um momento nesse primeiro passeio que marcou muito, que a gente usa de exemplo até hoje, quando nós estávamos tomando um sorvete com os dois e sentamos ali no banco do shopping, aqueles bancos que você senta de um lado e fica de costa pro outro, e de repente uma senhora olhando pra gente, o sorvete derretendo na mão, literalmente, assim, de boca aberta. Olhando pra gente. Literalmente, ficou claro ali essa questão de preconceito, de sem noção, sem limite, que algumas pessoas ainda são, né? E nos deixam totalmente constrangidos. Na hora, você lembra? Na hora eu virei pra ela e falei, tem algum problema, senhora? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque ela não parava de olhar pra gente. Eu olhava assim, as crianças na fila do sorvete comprando, ficou olhando ela sentada do nosso lado, olhando assim, foi muito constrangedor. Mas a gente, como já está acostumado com algumas situações, nós já estamos acostumados, a gente tirou de letra essa situação. Mas é o exemplo de muitas outras. Passamos por isso e deu tudo certo. Daí então o nosso processo de vinculação continuou nessa mesma configuração. Na semana nós íamos para o abrigo todos os dias e rigorosamente, e no final de semana nós tínhamos autorização para passeios diversos, inclusive para ir para casa para comer, assistir televisão, mas todos os dias que eles saíam conosco eles tinham de voltar em um certo horário combinado com o abrigo. Isso se deu por 3 finais de semana. Em seguida nós já tivemos autorização para que eles pudessem então passar a dormir dentro de casa com a gente. Nós os pegávamos antes do feriado e devolvíamos na segunda-feira de manhã, no final de semana inteiro ou prolongado eles ficavam. Só o final de semana ou feriado prolongado, nada além mais disso. E é aí que o bicho pega, né? É aí que o comportamento deles, a personalidade, tudo aflora, tudo é desnudado e a gente passa a conhecer muito mais os nossos futuros filhos, né? Filhos já. Nós chegamos pela primeira vez em casa para dormirmos, para realmente vivermos aquele final de semana. E eles eram muito curiosos, muito curiosos. Tinham curiosidade para tudo da casa. A principal curiosidade dele era saber como é que nós morávamos, né? Como é que a gente vivia de fato ali, porque na cabeça dele ele não concebia que era um apartamento em cima do outro. Então nós tínhamos que andar com ele pela casa, mostrar a sacada, mostrar tudo do apartamento em que nós morávamos. A gente passou a mostrar para eles videogame, brincadeiras, comida, regras, limites, piscina, tudo que estava à disposição para eles.
nós levamos no supermercado, foi muito engraçado. Porque às vezes que nós fomos ao supermercado, eles nunca tinham ido a um. Então eles não entendiam que, por exemplo, você tinha que pegar a compra, passar no caixa e depois você podia consumir. Diversas vezes tentaram abrir produtos dentro da loja. Meu Deus. Passaram na Passaram na peixaria, fica aquele peixe assim aberto, cheio de gelo em cima. Aí quando eu virei, eles estavam chupando o gelo do peixe, sabe? É assim, coisas que pra gente Meu Deus. muito normal, pra eles não era. E foi um tempo de descoberta, muito dinâmico, né, meu amor? Foi muito incrível, assim, né? Pra nós foi uma experiência também, né? Um aprendizado Foi demais. maravilhoso. Com a apresentação dessas regras, do que poderia e o que não poderia, porque eles passaram a conhecer também os nossos limites. Cada um deles se revelou de uma forma diferente, mostrou seu comportamento de uma forma completamente diferente. Na adoção, nem tudo são flores, isso a gente ouve muito no curso que nós fazemos para entrar no cadastro, e de fato conosco não foi diferente. Eles respondiam de maneiras diferentes. Eu lembro no primeiro final de semana que ele dormiu mesmo assim lá, o Wesley, e nós explicamos para ele que ele teria que voltar pro abrigo no domingo à noite. Então no domingo à tarde, a única maneira dele se comunicar era com violência. De uma maneira, ele não tinha palavras, ele não sabia se expressar em palavras. Hoje é uma criança totalmente diferente, mas naquela época ele se expressava através de gestos, de atitudes. E a atitude dele para demonstrar que ele estava muito chateado foi começar a derrubar todas as coisas da parede, do quarto. E a gente teve que saber ler muito bem isso. Eu lembro que eu fiquei com ele no chão por volta de uns 20 minutos agarrado com ele. Eu só tava de bermuda, ele só de cueca, assim, a gente agarrado, suando, assim, e ele me mordendo, ele me apertando, ele me batendo. E as palavras de chorava negação muito. também, Ele falava, né? Esse quarto não é meu, Essa casa não é minha, essa casa não é vocês não são minha. meus pais. Nossa, então, para quem adota, principalmente em uma adoção tardia, você tem que estar preparado. Você tem que estar muito preparado, Sim. entendendo que aquele é um momento de muita dor e muito sofrimento da criança. E nós somos os adultos. Nós somos as pessoas que, teoricamente, deveríamos ter uma estabilidade emocional para controlar aquele momento. E foi isso que nós fizemos. Nós mantivemos a calma e entendemos o que ele estava querendo dizer realmente para a gente ali. Ficou claro que tudo aquilo era exatamente pelo fato dele ter que voltar para o abrigo, né? Então imagina a dor e sofrimento na cabeça dele, pensar, mais uma vez estou sendo rejeitado, serei abandonado e não vou vê-los mais. Exatamente. Eles não tinham entendido ainda que esse processo se daria por algumas vezes até que então a gente pudesse ficar juntos para sempre. A partir disso, Wesley passou a demonstrar amor pra gente muitas mais vezes, assim. Ele com mais frequência começou a nos chamar de pai, a ficar mais próximo ainda de nós. Em todo o processo ele sempre foi muito próximo, né, amoroso, carinhoso, mas a partir desse momento isso se intensificou mais. É como se na cabecinha dele tivesse a certeza de que nós não o deixaríamos. E aí essa mesma situação aconteceu com o irmão do Wesley. Só que a resposta dele de agressividade era outro nível, porque era bem maior do que o irmão e as coisas ficaram incontroláveis, não é mesmo? E aí a gente percebeu que a resposta do irmão dele não era de amor por nós. Como nós dissemos no outro vídeo, eles precisam nos adotar. Se eles não nos adotarem, o processo não se efetiva. E aí, então ficou muito claro que ali havia um processo não de amor, mas sim de conveniência. De conveniência. E respondendo então a tantas perguntas de algumas pessoas que deixaram nos outros comentários, no nosso próprio, nas nossas mensagens, perguntaram, e o outro irmão, né? Foi adotado, não foi adotado? Infelizmente, não. Nós tentamos de todas as maneiras desenvolver uma comunicação, uma linguagem, mas foi constatado uma deficiência intelectual muito grave e nós não conseguimos, de alguma maneira, criar esse vínculo. Foi também diagnosticado através dos profissionais qualificados, psicólogos, assistentes sociais, de que, além dessa conveniência, ele também ele tinha uma dificuldade de assimilar o formato familiar. Depois de diversos episódios, nós trouxemos essa realidade para a coordenação do abrigo. E aí nos foi orientado de que esse processo ele corria somente com os dois irmãos, não dava para adotar um e deixar outro,
Mas mediante a situação, mediante ao extremo vínculo realizado com Wesley e o não vínculo realizado com o irmão mais velho, iria ser feito um pedido, orientado para que nós fizéssemos um pedido de desvinculação dos irmãos, para que fizessem um estudo. Esse processo ele foi bem desgastante pra gente, né? Foi uma decisão que demorou um certo tempo para nós tomarmos, para a gente poder assumir isso, né? Encarar os fatos, porque até então a gente não queria que isso acontecesse, porque nós queríamos adotar os irmãos, né? Nós nos empenhamos para isso. Mas até a gente entender esse processo e a gente aceitar que o vínculo não se deu com o irmão mais velho, teve muito choro, sofrimento, muita emoção que aconteceu e exatamente nesse momento do abrigo nós fomos muito bem acolhidos por uma profissional que nos atendeu no dia e aí então ela nos incentivou mesmo, né, a entrada no fórum com esse pedido. Tudo foi pensado com muita cautela, com muito cuidado. Acreditem, com muito coração também. Nós sofremos bastante porque não é fácil desistir de uma adoção. Mas mediante todo o cenário, toda essa situação formada, foi feito um estudo com muito cuidado também dos profissionais. E aí foi realmente constatado e foi perguntado também a eles qual que era o desejo deles. E foi constatado que os irmãos eles não tinham tanto vínculo assim como se esperava que se tivesse de irmãos, porque eles passaram muito tempo no abrigo. Então eles criaram vínculos mais fortes até com outras crianças. O prejuízo da separação dos irmãos seria menor do que o prejuízo da separação de nós com Wesley. Então fizeram essa análise, inclusive também com o irmão mais velho dele, e está tudo sendo bem acompanhado. Atualmente ele é acompanhado por profissionais da saúde, nós ainda mantemos contato, nós acompanhamos as notícias, né? E isso é bem trabalhado na cabecinha do Wesley. Inclusive vai ser o tema de um próximo vídeo, como que a gente tem trabalhado isso na cabecinha dele, como a gente tem dialogado sobre isso. E aí o nosso desespero nesse momento é e o processo de vinculação que vai acontecer? Nós temos a autorização dada pelo fórum, assinada pela juíza, para que nós continuemos o processo de vinculação com o Wesley, e nós temos do outro lado o fórum dizendo que o processo ele tem de se dar com os dois irmãos. E nesse interim entre julgamento do processo e defesas, a gente ficou por 2 meses sem poder dar continuidade ao vínculo dentro de casa. Nós voltamos ao início do processo, indo todos os dias ao abrigo, rigorosamente, simplesmente porque não deixaram a gente levar o nosso filho para casa. Agora você imagina você contar isso para uma criança de 7 anos que já te considera pai, já te considera família, e aí você fala para ele assim, ó, hoje você não vai para casa do papai. E aí teve várias vezes que a gente começou a visitar, ele falou, quando é que eu vou para casa, papai? Aí eu falava assim, a gente tem que esperar o juiz e tal. Aí falava assim, na hora de ir embora acho que era a pior parte, assim. Por diversas vezes, a gente tem que ir. E ele falava, não papai, me leva pra casa, papai. Ele saía correndo pra pular no nosso carro. Ele corria, agarrava na gente. Várias vezes nós entramos no carro e a gente ouvia ele gritando lá de dentro do abrigo, sabe? Pai, eu quero ir pra casa, sabe? Então isso pra gente é muito doloroso. Foi o nosso processo, foi a nossa situação, mas foi necessária, né? Porque a gente entende toda a questão burocrática da lei, nós entendemos que isso é necessário, mas ainda são marcas que ficam na gente e que com o tempo a gente vai sabendo lidar com toda essa situação. Mas o que a gente pode deixar, talvez, de aprendizado disso tudo é que as dores passam, o choro passa, e quando acontece a efetivação do vínculo, é muito lindo o fruto que nasce daí. Hoje a gente tem o maior orgulho de poder dizer que nós somos pais do Wesley. Pais. É uma vitória. Pra gente é uma vitória. Nós recebemos outra vitória. 2 meses à frente, nós recebemos a autorização da juíza para nossa guarda provisória em relação ao Wesley. E é quando ele vai para casa, e definitivamente todos os dias, e aí ele vai para nova escola, nova rotina.
E aí em novo. seguida... 150 dias depois sai a nossa definitiva. E aí a comemoração é geral com toda a família. Com certidão de nascimento, contendo lá os dois nossos papais, nomes. os nossos nomes, o sobrenome dele também atualizado. E não há nada mais que digam ou que façam que não faça ser nosso filho. Ele é o nosso filho. É o nosso filho. Bom, como a gente prometeu no último vídeo, né? Hoje tem uma surpresinha aqui, tá bom? Oi, gente, meu nome é Wesley, eu tenho 8 anos e... A gente não pode fazer as perguntas? Ah, sim. Posso fazer a próxima pergunta? Nós combinamos que viríamos fazer 3 perguntas pro Wesley. Ele já respondeu a primeira logo de cara. Coisa linda da minha vida. Então vamos lá. Segunda pergunta. Qual é a sua brincadeira preferida? Videogame, Jogar videogame? Qual que é o seu jogo predileto? todos. Tá. O que você mais gosta de fazer no dia da família? O que a gente Não, faz? mas esse foi 4. Tá, vamos um monte agora. Vamos lá, valendo. O que você mais gosta de fazer no dia da família? Comer pizza, assistir filme, pronto. Ah, Ai, entendi. peidar. E a última, você é feliz com a família? Sim. Sim, Ê! todos nós somos, até o Timóteo. Ê! Vamos ver o vídeo? Vai, calma. Tchau. Deixa o pai pausar, calma. Tchau, gente.